Olá, talentos! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast NaniCast. Eu sou Nani Azevedo e vocês sabem, né? Sempre clicar aqui, seguir, compartilhar e fazer com que as pessoas conheçam esse mundo do audiovisual. E sempre trazendo convidados que nos traz informações. E o episódio de hoje é um convidado muito versátil. E ele vai nos explicar como é que funciona, como é que é a carreira artística. Com vocês, Pedro Lemes! Obrigado. Obrigada. Tava doido pra vir aqui, a gente tá tentando faz tempo, né? Faz tempo, mas agora a agenda deu certo. Agora deu certo. Obrigado pelo versátil. Versátil. Eu acho você muito versátil. Obrigado. Além do ator, é isso que eu quero que você explique aqui pra gente. Você sabe que o foco maior aqui sempre são os talentos Sim. que gostam muito de assistir, apesar de que todo mundo do audiovisual nos assiste. Claro. E eu quero saber, quem é o Pedro no audiovisual? Meu Deus, quem é o Pedro? O Pedro é um cara que tá batalhando faz muito tempo, né? Começou tarde, eu acho, pra essa carreira. Eu fui estudar teatro com 21 anos. Nossa! Comecei, fui fazer o Célia Helena, me profissionalizei, né, depois de 3 anos, e comecei mesmo efetivamente a carreira ali por volta de 2005. Eu já estava ali com uns 24 para 25 anos. Assim, comecei a fazer alguns comerciais, né, logo enquanto estava fazendo a escola de teatro ainda. Mas de lá a coisa deu uma emplacada, ainda bem que foi rápido, porque já estava tarde, né, para começar. Mas, assim, em 2005, 2006, eu estava fazendo muitos comerciais na O2. Sei. E a O2 produziu Antônia, que era uma série que passou na Globo. E como eu estava fazendo muito comercial na O2, a Cecilinha falou, chama aquele menino lá que tá pegando todos os filmes aqui. Cara da Cecília. É. E aí, porque tinha um papel que era minha cara ali. E aí fui lá fazer um teste assim, mais profundo para essa primeira minha experiência em dramaturgia e passei. E aí foi isso. Aí, no que aconteceu, isso foi um episódio da série Antônia, que é derivada do filme Antônia, da Tata Amaral. Sei. E que passou na Globo e que foi um super sucesso. E foi um episódio, o meu personagem, ele meio que era uma participação que conduzia a trama desse episódio, né? Participação importante, que era tinha uma relação com uma das personagens principais. E, cara, no outro dia, juro por Deus, no outro dia eu fui almoçar. Imagina, um negócio passou 11 da noite na Globo, uma vez. Eu fui almoçar o restaurante inteiro assim, ó. Te olhando, que legal. E a mãe do meu filho, a Dani, que hoje minha ex-esposa, falou na época assim, tá todo mundo olhando pra você. Eu falei, não é possível, passou ontem à noite, ninguém viu. E aí, disso, as coisas começaram a ganhar uma velocidade maior, assim, né? Eu acho que esse pontapé inicial me alavancou algumas coisas. Então, a partir disso, um pouco depois, já pintou uma oportunidade de fazer um teste no SBT para a novela Amor e Revolução, do Thiago Santiago. E o SBT estava numa fase de transição ali, de equipe, do Del Rangel para o Buri, a produção de elenco estava com a Tina, entrou a Márcia Ítalo. Nesse meio campo, eu acabei também entrando no SBT junto com essa turma nova que ficou durante essas novelas infanto-juvenis que fizeram sucesso o tempo inteiro. E por ter entrado meio junto com eles e ter conseguido, de cara, entregar um trabalho legal em Amor e Revolução, isso também me credenciou a ser chamado para as próximas novelas, Chiquititas, Polianas, Aventuras de Poliana. Mas sempre ficando lá na casa, né? No SBT. Sempre ficando na casa. Foi eu acho que o meu trabalho lá me credenciou a ser chamado, tanto pela Mas pela minha entrega. Eles são fiéis. Eles gostam dos atores e eu acho isso muito bom. Eu acho que tem essa... lá realmente tem isso. Eu sempre sou chamado para voltar ao SBT para fazer participações. Acabei de fazer uma participação agora na Caverna Encantada, que tá no ar. Eu não sei quando a gente vai pro ar aqui, mas tá no ar durante Tá no ar. Tem um ator meu que tá fazendo semana. Goma, o Phil. O Phil Miller? É. Eu fiz com ele. Ai, que máximo! Eu faço um super... Jura? A gente contracenou pra caramba. Tipo, a gente teve, acho que, umas 2 cenas. Foi isso mesmo. E eu acho que até já Olha, passou. eu vou falar pra ele. Não, fala. Que lindo! O Phil. O Phil, imagina, na hora que eu encontrei ele lá... E eu demorei pra reconhecer ele, porque ele tá com aquela barba ruiva. Eu tinha visto o Phil faz muito tempo. Eu ainda falei... Não acredito. Não, passei um dia... É verdade, fui um dia de caracterização. Eu fiz... Legal. No dia que eu fui gravar, eu falei... Phil, desculpa. Eu não te reconheço. Aí a gente se abraçou, não sei o quê.
Então, Ele já esteve aqui no podcast contando outros assuntos dos trabalhos que ele fez em Hollywood e tal, aquela coisa. E agora, ele é maravilhoso, ele é locução incrível. E quando ele pegou a Caverna Encantada, eu falei, depois você vai voltar para contar como foi, porque foi muito legal. Ele mudou o visual e falou, Nani, agora eu vou ser seu irmão. E ficou ruivo. A gente deu tanta risada, porque eu falei, não acreditei. Ele mudou, ele entrou no personagem, eu achei isso o máximo. Isso quando... A primeira foi Carrossel, né? E quando rolou o Carrossel, eu tinha acabado de fazer Amor e Revolução, o Carrossel pulou, né? Então eu não fui. Mas aí fui para seguinte nas Chiquititas. Muitos atores amigos meus aqui do teatro, por exemplo, da cena da Teatral de São Paulo, fizeram, né? Também. E o papo era esse. Pedro, é uma delícia. Você não acredita o quanto é maravilhoso você entrar no lúdico do Infanto Juvenil. E eu não tava... Cara, no que eu emendei Chiquititas... Cara, aí você viu que eu não abandonei mais. Aí eu fiquei um cara conhecido nesse nicho, né? É isso que eu ia te falar. Claro, deu tudo certo e tal, mas é muito gostoso trabalhar muito com criança. Muito, pra mim Porque é muito natural. É muito natural. Eu acho que tem gente que não aguenta muito também, mas no meu caso, assim, porque, claro, é uma energia muito caótica, é muita energia também. Agora, eu sou um cara que na terapia, eu sempre falo isso. Eu falo assim, tá demorando para chegar o adulto aqui, né, completo. Eu tenho uma coisa meio bem pueril, assim. Então, eu tenho uma energia que bate muito bem com a energia de criança. Tanto que eu também dou aula, né, para criançada. Eu acho que eu sei falar com eles ainda nessa linguagem, porque eu ainda tenho uma criança, assim, muito viva dentro de mim. E o meu filho, o Antônio, tem 16 anos, ele é a minha missão de vida. Eu sempre quis ser pai. E seu filho já tem 16. Tem 16. É que eu tô com 45. Uau! Que legal! Não, mentira. Acabou de fazer 17. Filho, desculpa. Não. Fez agora. Nossa! Agora fez 17. Tá, vai prestar vestibular, pra você ter uma ideia. E eu sempre tive nessa relação com ele, assim, a noção de uma vocação da minha vida. Falei, ser pai é realmente uma coisa que eu quero fazer e sei fazer. Igual, eu sei assim, né? Dentro dos desafios. E então isso também é essa figura paterna, ela se transporta também para os meus amados colegas de trabalho. E eu acho que é isso que me faz estar sempre bem com eles, conseguir me comunicar bem, conseguir inclusive contracenar com eles na mesma energia, conseguir emparelhar assim as frequências, sabe, para você poder, eventualmente você tem que fazer uma cena que é às vezes muito pesada para uma criança, então você tem que falar, calma, como que, né, eu tenho que me preocupar também um pouco com o ator que está do outro lado. Será que ele está devidamente preparado por conta da idade e às vezes a falta de estudo também, que acontece muito nesse mercado, e é natural, né? Mas assim, será que ele está realmente com as ferramentas necessárias para não se machucar internamente, porque eu vou jogar para valer aqui, às vezes. Então, eu sempre tenho esse cuidado assim meio prévio também de saber que ali atrás tem uma pessoa que eventualmente pode estar começando e precisa de um certo ajuste meu, que tem um pouco mais de noção da responsabilidade que eu tenho que ter com isso, né? Então, eu acho que essa relação com a criança eu consigo trabalhar em vários níveis e sempre não me sinto cansado. Assim, eu sempre falo, estou em casa, estou falando com a minha turminha aqui. Mas o tempo que virou a chavinha foi quando você começou a fazer os comerciais e aí já foi convidado para fazer para a carreira dar uma... Eu acho que foi... Eu acredito isso ao fato de eu ter conseguido ser aprovado em muitos comerciais da O2, na época que a O2 estava produzindo uma dramaturgia que também foi para a Globo. Né? Então, eu acho que eu peguei aquele momento. Fui bem numa hora que eu estava muito vivo na cabeça da Cecilinha, precisava de uma coisa, fiz a minha parte no teste, e aí, de repente, estava na Globo. E isso, com certeza, me ajudou, porque quando eu fui fazer o teste no SBT, inclusive a Ju Brandão, que esteve aqui, que a gente sempre foi muito amigo, a gente morava perto, nossos filhos cresceram juntos. O Antônio, meu filho, e o Henrique, o filho da Ju, a gente morava no mesmo prédio, a gente era vizinho de porta, assim, ó. Olha! Então, nessa época, quando começou a pintar essa oportunidade de teste no SBT, eu vi que ia ter, eu falei, Ju, ela também estava começando a se expandir aqui no mercado também, estava, acho que, numa coisa de agência. Eu falei, Ju, vamos juntar aqui as forças, me representa. Então, ela que fez contato com a Tina, ela que conseguiu o teste, ela que negociou o meu cachê, tanto de Amor e Revolução, quanto Chiquititas. Então, a minha relação com a Ju é maravilhosa. E daí, ela mesma me fala, não, Pedrão,
quando eu te mandei o material, eles já te conheciam. Por quê? Por causa dos dessa história outros de trabalhos, Globo. Isso vai levando. Isso é Vai. como eu já estava te falando É antes. assim, É né? sempre Esse assim, mercado já é conhece. O muito mercado é assim, assim. né? Eles conhecem. Aí, o que tem que ser feito um trabalho é mostrar que você é versátil no Isso. total, e não só ficar só no núcleo infantil, ele só faz uma Isso. novelinha e tal. Não, porque você pode fazer série, longa. Muita coisa. Eu vejo o seu visual em coisas bem diferentes. Outras possibilidades. Exatamente, diferente do que você já fez. Eu acho que isso é uma questão também, que eu acho que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, que é o trabalho do ator já é muito complexo, né? Exato. O trabalho do ator levado a sério, de composição, de estudo, e realmente você colocar em prática métodos e ferramentas mesmo que foram desenvolvidas e estudadas por grandes atores e diretores que se tornaram depois teóricos dessa arte, e colocar isso para jogo. Tem uma questão de ego, tem uma questão de exposição, tem uma questão de você colocar a sua sombra sem nenhum bloqueio para jogo. Às vezes você tem que mostrar um lado seu que é completamente repugnante, mas existe dentro de você. O ator tem que saber fazer isso muito bem. São estratégias. São estratégias. E além da dificuldade desse trabalho, tem essa outra parte que é a parte onde eu peco, que é... Nessa minha parte, eu acho que, claro, modéstia à parte, com muita coisa para aprender ainda, eu acho que eu tenho um caminho, eu consigo me garantir um pouco mais. Mas na parte de fazer o network. Então eu sempre penso, cara, eu sou um de uma ator empresa. bom. Precisa. Por que eu não estou lá fazendo aquilo lá que tá todos os meus amigos fazendo? Porque você precisa de um uma empresa, agenciamento, de uma coisa assim. de um agente artístico. De um direcionamento, né? Direcionamento, sempre. Todo artista precisa disso. Isso. Porque nós, eu sendo agente artístico, nós temos o olhar Isso. dinâmico, porque nós recebemos diversos projetos e quando entra o projeto, a gente já lembra do talento. Uhum. Tem projeto que eu já chego. Entrou vê a agora cara. um projeto muito legal e na hora que entrou, eu já fui correndo atrás daquele ator. Você já sabia, né? Porque eu já sabia. Ele é o perfil, tanto que ele Perfeito. está no caminho total para ser aprovado. Pronto. Porque eu sabia que ele era o perfil, pelo roteiro. E olha, que eu tenho vários agenciados, imagina. certeza. Mas estão todos aqui no meu HD, que ainda funciona mais ou menos, mas está Não, funcionando. Isso eu acho que é fundamental também, É nesse tipo de fundamental. trabalho, porque realmente é uma situação onde conta muito quem está na sua cabeça naquela hora, exatamente que chegou aquilo na sua mão. Exato. E às vezes o networkzinho de você ter encontrado a pessoa na semana seguinte, por mais que você seja uma pessoa que se lembra de muita gente, é muita gente. Exato. Então, um pequeno diferencial o diferencial faz a diferença, né? Aqueles que falam. É bem assim, mas E é o ponto onde eu sinto que eu preciso talvez evoluir e talvez eu tenha uma certa resistência assim, meio imatura da minha parte, que eu acho que também é um ponto que eu preciso deixar de ser um pouco rebelde, de achar que... de não encarar a realidade como ela é. De achar assim, pô, eu tenho o suficiente, eu sou um bom ator, eu fiz bons trabalhos em lugares onde todo mundo já viu. Exato. Então aí eu achar que isso é suficiente. Não, porque você Não é. precisa ser lembrado É. pelas pessoas, porque tem vários assim como você, digamos. Sim, com certeza. E eu fico numa revolta que é muito infantil e não me leva para nenhum lugar de prosperidade, só fica me emburacando. Enquanto você não fala, cara, mas a realidade é essa, vá lá e se adapte e faça, porque o mercado é assim. Então eu tô num momento De transição para de mudar as entender coisas. isso mesmo e mudar essa chavinha interna que eu sinto que é super vitimizada, assim, ainda que... Porque a gente vai existe a ficando frustrado concorrência, também. existe diversas coisas. O que você daria de dica quando você começou e o que você não faria, o que você fez ao decorrer da sua carreira e que você não faria? Isso eu acho uma dica interessante. Um ponto que eu mudaria ponto nessa que você trajetória, mudaria, assim, isso. né? Olha, uma das coisas que, por incrível que pareça, eu estava conversando hoje com o Vincenzo Ricci, um amigo meu que fez Poliana comigo, agora também fez uma participação em Paulo. É um detalhe incrível, né? Mas eu acho que eu teria me deslocado, eu ia tentar morar no Rio de Janeiro por um tempo maior, porque eu estou entendendo realmente a necessidade de você estar presente por essa questão que eu estava falando de você estar na memória. É impressionante. Agora que também aqui o SBT, a gente tem... Aqui em São Paulo, a gente tem o SBT, né? Que encerrou o departamento de dramaturgia agora. Então, realmente, para a TV, virou Rio de Janeiro. E lá é impressionante como tem uma questão de uma união da classe. Eu não sei se também é todo mundo frequentar os mesmos lugares, que tem um fora do trabalho
que acaba te ajudando nesse sentido. E é um ponto que parece superficial, mas que eu sempre penso, e que também não me arrependo, porque eu estava aqui, tenho responsabilidade com meu filho, ele era pequeno, né? Ele precisava estar comigo durante vários dias da semana, eu estava fazendo isso com total tranquilidade, com todo o amor e toda certeza, mas tinha isso na minha cabeça. Se eu tivesse uma possibilidade de ter ido um pouco mais para o Rio, para poder exercitar esse lado fraco meu, que é o lado do network, eu talvez, com o que eu posso oferecer, já teria saltado alguns degraus. Eu acho que isso. Tomar uma coragem de se arriscar, às vezes, num terreno desconhecido. Porque, para mim, aqui estava muito confortável. Estava aqui, meu filho estava aqui, o SBT gostava de mim, ia me chamar uma novela sim, uma novela não. Os comerciais, as peças de teatro. Mas esse pulo, que eu acho que talvez Globo, né, também e Record te ofereçam, nesse momento que a gente ainda está considerando a TV como muito relevante, porque a internet está aí, ó, passando na frente. Eu já tenho uma outra visão. Após a pandemia, antes da pandemia, isso era total verídico. Sim. Sem dúvida. Logo na... Depois da pandemia, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Sim. Não precisa estar Mas no Rio de eu acho Janeiro. que Mas, sim, para fazer o network, eu acho que encontrar as essa questão pessoas entre as... Sem dúvida. Você encontrar ali, ó, falar oi... Porque, assim, pode até ser, mas para você ter uma ideia, vários diretores de elenco nem estão morando mais no Brasil. Sim. Alguns. Sim. Alguns viajam, enfim. Outros sim vão ao teatro, você pode encontrar. É Sim, questão isso, mas a galera tá mas aqui, isso né? é que nem o ator, mas isso o ator ele tem que estar indo ao teatro e ao cinema sempre. Sempre. Não importa o estado que ele esteja morando, Sim. mas ele tem que frequentar esses lugares. Eu citei essa questão assim que parece meio supérflua, que parece que não tem nada a ver com a profissão em si, porque na parte que referente ao que eu preciso fazer para ser um bom ator, eu sou muito, modéstia à parte, assim, muito Caxias, assim, muito dedicado em... Mas tem que ser, né? O ator ele tem que se entregar 100%. Pra Senão ele não vai ser aprovado. Para conseguir fazer uma coisa verdadeira. Tanto que você, quando a pessoa é aprovada, o talento é aprovado, é quando ele entrega mais 100%, ele entrega total. Aí já não tem dúvida. É só para dizer que eu acho que talvez no investimento do trabalho do ator eu esteja satisfeito com o que eu fiz. Talvez seja na coisa do gerenciamento do network mesmo, entendeu? Mas network é na vida, né? Não só nisso. Não, total. Você tem que ter esse network, tanto que o meu podcast é um network. Sim. É onde eu encontro as pessoas que jamais eu teria como encontrar. Entendeu? Quando eu estou em cena, quando eu estou em filmagem, quando eu estou em várias coisas, eu já trabalhei com diretores há 20 anos atrás, mas era em filme e em set de filmagem, que a gente só falava oi, boa tarde, coisas básicas, não tinha como a gente conversar, porque nós estávamos trabalhando. Perfeito. Não tinha como. Mas agora é isso. É você conhecer cada lado de cada um e o que eles querem também, o que eles buscam. Uhum. Então, todos os talentos aqui, eles acabam mostrando e dando diversas dicas. Eu gostaria de encontrar um talento assim, diretor principalmente. Ele fala, não, eu gostaria disso e aquilo, o que você vê, o que você não vê. É fato. E os talentos, idem. Sim. Porque cada um tem a sua dor. Não importa qual o seu trabalho. Não importa, cada um tem a sua dor. Perfeito. E como é que eu faço para curá-la ou para ajudar, amenizá-la ou ajudar? É isso. E aí você tem que ficar seguindo. O talento tem que viver estudando. Sim. Isso eu sou super a favor. Tanto praticar, que eu meu curso, por causa disso, eu falo... como eu lidei com bastante gente que eventualmente ingressa nessa carreira, assim, porque... Imagina, se você é muito pequeno para fazer uma novela infanto-juvenil, não é que você teve chance de fazer um curso nem nada. Você entrou ali, você vai aprendendo meio na raça. Agora, tem questões de demanda emocional que, se você não tiver as ferramentas necessárias para fazer, isso pode bagunçar muito numa fase em que você está desenvolvendo ainda seus conceitos. Exatamente. Então, para mim, a chave para eu criar as minhas aulas foi assim, ter um cuidado com os pequenos que estão chegando. Deixa eu te explicar que tem uma ferramenta que você não vai precisar aqui. Porque você vai fazer... Eu gravava 60 cenas por semana em Poliana. Nossa. 60 cenas por semana. Uau. Então, imagina uma criança ter que gravar
vai, 40 cenas por semana. Bom saber, tem muitas pessoas que me pedem indicações para teatro, para infantil, alguma coisa. Sim. E eu falo, eu não conheço alguém que eu possa confiar. Ah, eu assim, super. agora eu vou. sou muito dedicado, porque é Eu igual vou. que eu falei do negócio do filho. É igual se fosse o meu filho. Eu falo, Tem que ser. pera aí que você só vai sair Porque daqui eu na hora acho que você... muito difícil, né, assim, a criança. Eu acho que Super só quando é o desafio. talento, quando elas só já quando- nascem, tem o dom, elas já brilha. vão e já brilha automático. É mesmo. Nossa, tem muitas variantes. E a minha preocupação mesmo é essa questão do desenvolvimento emocional deles, para que não se bagunce e para que se mantenham A no infância. mercado. A infância e no mercado. Porque daí Exatamente. Aí você vai fazer uma próxima novela? Não vou, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. 60 cenas por semana. Olha Na lá. primeira do dia, eu tava chorando, na última eu tava sorrindo. Como é que eu... Como Deixar você vai traumas, fazer né? isso sem Não enlouquecer? deixar traumas. Então, para mim, é isso. Verdade. E, ao mesmo tempo, como que você vai sobreviver nessa carreira? Para você não começar como uma promessa e aqui não dá conta, ou a produtora ou a emissora não quer mais você porque não deu conta, ou você mesmo não está aguentando mais o tranco. Então, calma. Vamos cuidar de você para que você seja feliz, seja uma criança e se divirta prosperando nesse mercado que tem muito do lúdico, tem muito do divertido, tem muito brincar, tem muito de não parecer trabalho também, né? Nossa, eu assisti várias. Todas as que você falou, assisti com a minha filha, Então. vi você, Walt Disney. Walt Disney, Tomás Ferraz, Tobias, que são Tomás super diferentes um do outro também. E se não tiver o lúdico ali, imagina, você fica endurecidaço. Imagina, você tem que... Primeiro você propõe jogando um pouco mais para cima. E se você não se divertir... Eu acho que deu certo, principalmente assim, Tomás Ferraz, que é um personagem que todo mundo lembra. Porque eu, assim, Nani, eu não parecia que eu estava indo trabalhar nenhum dia. Olha, isso é ótimo. E eu falava, os caras estão pagando, não é possível. Para eu me divertir. Eu tô Tipo, vocês estão me divertindo. Exatamente. Claro, com uma super noção do que eu tinha que fazer, da responsabilidade, mas assim, ambiente muito fácil para mim também. Acho que as pessoas confiaram também no que eu estava fazendo, então eu chegava realmente seguro. E aí, quando você está nessa condição, gente, não parece trabalho. Eu adoro, eu também. Bom, né? É quando a gente ama, que eu falo. O meu trabalho não parece que eu estou trabalhando, porque eu não tenho tempo. Eu fico sábado, domingo, a galera manda mensagem, que eu falo, ai, gente, e às vezes você tá, eu gosto muito. Aí eu falo, ai, gente... Até para tirar férias, eu falo, ai, meu Deus, eu vou deixar um pouco o celular. Exato. Mas aí tem hora que eu vou e pego. Fala, aí meu marido fala, ei, pô! Calma aí. Aí eu falo, ai, peraí. Não, é uma loucura mesmo, é uma loucura. É porque a gente gosta, né? A gente quer ver. E tem uma coisa, claro que tem gente que tira sarro de você e fala, ai, como é que é? Se divirta, não sei o que você nunca está trabalhando. A galera fala, não, é um trabalho. Mas assim, claro que é um trabalho, claro que você está cansado, claro que você está preocupado pra caramba se você vai fazer uma cena boa, claro que você, né, você tem um tanto de coisa. Mas dentro disso você está cansado assim, É o cansaço físico. É igual de ser pai. É o cansaço físico. Mas a alma a alma tá feliz da vida. É igual a mãe filho. quando tem filho e ela não consegue. Ai, eu não durmo, eu fico a noite toda. Mas tem uma força tão grande que a gente faz a gente acordar, não dormir, aquela emoção. Ele chora, mãe. eu ia no berço pra caramba assim, eu ia assim, ó. Morrendo de cansaço. Eu também. Eu encontrava ele no berço, eu fazia assim, ó. Exatamente. Ainda tem pessoas que falam, você teria... com certeza. Não é ruim. Não, gente, era só uma fase. Com super esforço. Era uma fase. E quando passa, é por isso. E quando passa, você sente muita... E outro, você sente muita saudade e você não lembra. Por quê? Porque tinha muito prazer no meio envolvido. Exatamente, então, você não mais ou lembra. menos parecido. É mais ou menos parecido. É um trabalho que Concordo. realmente te preenche. Concordo, porque é o estado físico te afetando, porque é o corpo pedindo mais para dormir, para alguma coisa, mas não porque você é diferente. Não te consome sua alma, seu espírito, sua dedicação ali. A felicidade é outra coisa. Fica intacta. É verdade. É exatamente. A gente estarmos fazendo essa comparação, essa ponte assim, né? é bem isso. Tem bem a ver. Exatamente. A gente achou a fórmula. Se tá cansado, mas se você tá sorrindo por dentro, significa que você tá fazendo alguma coisa que é sua... Até em filmagem, para talentos, eu falo muito, porque às vezes os talentos chegam. Eu cheguei aqui 6 horas da manhã, tô saindo 10 da noite, não sei o que. Gente, é um dia típico, é um dia diferente. E outra, não tá
Não é trabalhando todo de segunda dia, a sexta, daquele das jeito. 8, Então não reclama. Vai Você lá tem que passar o final de semana chegar. sem dormir, meu. Exatamente. É. Você tem que chegar feliz e Feliz. sair muito feliz, porque você está trabalhando. Exato. E trabalho já vira também contato, conhece novas pessoas. E sempre nesse mercado só tem gente interessante, gente inteligente, criativa. Então você está sempre aumentando seu repertório. Com não tem como ser certeza. ruim, gente. Não tem, não tem. O seu trabalho A área artística não. é uma delícia. Delícia, Eu delícia. desde eu sempre trabalhei com isso, sempre amei. É muito bom. E talentos, e eu, no caso de descobertas de talento, e fazer com que eles brilhem, É um trabalho que eu sempre achei muito interessante. é maravilhoso, também, porque eu não tenho talentos famosos, Sim, você super prospecta, conhecidos. né? Eu prospecto o trabalho para que eles se tornem reconhecidos e famosos, mas cada um tem o seu brilho. Isso. Eu não faço milagre. Isso. Não faço. Você joga o peixinho na, você Exatamente, consegue jogar eu o peixinho vejo na água, mas ele- potencial, eu vejo potencial e vou traçando caminhos. O resto é o talento que tem que estar mostrando que realmente serve para aquilo. É um trabalho que eu acho muito legal. Eu sempre tive curiosidade também. Eu sempre pensei assim, se não der certo, eu vou tentar ver se eu consigo migrar para um lado de produção de elenco, porque eu acho... É prazeroso quando você vê alguém que não era conhecido, que não era ninguém, digamos assim, depois faz. E também outra coisa, você pegar um roteiro, você ler um texto e você imaginar. É tipo Aquela assim, que a pessoa. gente gosta de futebol, fica falando, Isso. deixa eu montar aqui a seleção brasileira ideal aqui na minha cabeça. Se fosse eu ia colocar o goleiro. Isso, Agora, se eu fosse montar essas... Quem que ia Quem seria? A gente faz uns exercícios, às vezes, assim... se fosse fazer sei lá, um Harry Potter brasileiro, quem ia ser a atriz que ia fazer, sabe assim? E, tipo, isso é um exercício que eu acho muito legal, de você conseguir montar na tua cabeça um mapa e daí é muito seu, né? Esse pessoal, e de repente você vê aquele negócio brilhante, você fala, eu que escolhi esse elenco, cara. Para os diretores de elenco é super gratificante. Muito Como legal. você vê o Esse é resultado. o técnico, né, do time, você vai escalar aquilo ali. Quando você vê o resultado, aí você vê que deu tudo certo, encaixou tudo. Porque é uma equipe inteira convivendo durante meses. Porque nós estamos falando de filme, Exato. de novela, de coisas. De longo, Entendeu? Não é publicidade que gravou um dia, 2 e já era. Não, são prazos longos e Isso. tudo. E aí você vê que deu aquele super resultado e que o público se identificou, gostou. Nossa. E aí depois tem uma outra versão, segunda temporada, terceira temporada. Você imagina isso? E às vezes você tá assim, você fala assim, nossa, quem imagina que isso aqui surgiu na hora que eu tava assim, deitado na minha cama, depois de um dia de trabalho, pensando, quem que é isso aqui? Dando uma pesquisada no meu... Nossa, isso aqui pode ser um ator... E a mágica que começou no seu sofá tá ali É isso. acontecendo. É isso. É fazer com que todos trabalhem. Isso. E também tem que fazer esse rodízio, né? Tem que conseguir fazer a galera se sentir... Tem que fazer com que todos trabalhem, sejam vistos, apreciados. Isso. Se entendeu? sintam bem, porque é um mercado que frustra, né? Também tem muito não, tem muita concorrência. Nós falamos sobre isso, né? Que é um mercado que é muito mais não. E eu falo para todo artista, você precisa cuidar da sua saúde mental. Claro, porque você vai tomar muito não, e você tem que entender que esse não significa que você é ruim. Significa Exatamente. que igual o algoritmo do Instagram muda cada semana o critério para escalação. Isso. Você não pode falar, porque... E se frustrar de uma maneira que vai atingir seu lado ruim Seu ego, versus qualquer coisa. Não. É porque não era. O personagem não era para você. Exato. Às vezes Não é um foi pequeno escrito para detalhe- você. um Não pequeno tem detalhe nada. que às vezes não vai dar. E a gente sabe que as produções audiovisuais, principalmente a TV, prezam por isso, porque, além de tudo, a TV é uma vendedora de anúncio para os seus Isso. produtos. Então, Exatamente. assim, eventualmente a gente vai perder papel para um ex-BBB, para um influencer que está aí agora começando, porque Que é um novo nós vamos mercado, precisar né? vender esse produto para um anunciante. Então, o ator também já tem que ter na cabeça tirar um pouco essa questão da rebeldia de combater um pouco isso, porque isso acontece na indústria, porque é necessário, porque antes de tudo é um produto para vender. Então, precisamos do ator para fazer a coisa engrenar. Você também tem feito algo na internet que eu vi, uns vídeos. Sim. Eram vídeos de comédia, essas coisas. O que são? São filmes? O que é? Porque o quê? São informações, são coisas para pessoas da internet também assistir. Do Embrulha para Viagem? O que acontece é o Embrulha é um canal, né,
Assim, gente, juro, grandes atores. Eu grandes vi. atores. O Maurício de Barros, Marcelo Larran e o Williams Medzacapa, que se juntaram, são sócios e começaram a criar. Eles são, além de excelentes atores, são os próprios roteiristas dos seus próprios filmes. Então, cada um bola uma cena, uma sketch, uma situação, e, eventualmente, alguns deles vão virando personagens que vão se repetindo em outros. É meio Porta dos Fundos, é o mesmo formato, assim, né? Que deu super certo, Que é e são maravilhoso. todos atores e que foi o auge. E quando eu vi, eu falei... Quero entrar. Não, eu falei... Quero participar disso. Eu achei uma das melhores coisas que estavam sendo feitas no audiovisual. É. Aí, eu já tinha um certo contato com eles, assim, meio à distância, a gente se conhecia do mercado, não sei o quê. Aí eu fui pedir. Falei, gente, deixa eu fazer pelo menos um. Só pra vocês verem como eu sou. Não. Aquela cena, tipo... E aí eu descobri que eles já me conheciam também, que falavam, nossa, vamos! Óbvio, né? Ai, que delícia. E aí o primeiro já foi muito legal, o que rendeu já outro. E agora sim, eu já gravei, eu nem sei, mas uns 10, mais até, que ainda estão para sair, porque a gente vai gravando. Então, o que eu faço lá é eu vou como um ator convidado. Mais um ator convidado que já entrou na turma, que está sempre ali, estou sempre disposto. Eu achei Sempre que eles me chamam, eu vou. magnífico. Então, e são vários tipos de papel. É. Olha o português, né? São vários tipos de papéis. Então, tipo, você tá uma hora fazendo um bandido, uma hora você tá fazendo um amante do marido da mulher do cara, outra hora você tá fazendo, sei lá, um diretor da escola. Então, isso pro ator que tá querendo estar em atividade é muito bom e também junta com isso que eu tenho muita preguiça de produzir sozinho, que eu estava falando desse lado de me produzir, mas ainda bem que tem gente fazendo e eles me convidam para fazer, porque daí eu estou também trabalhando e um sendo pouco na internet, visível. que é onde está todo mundo vendo agora. Exatamente. Fora que para dar risada é ótimo, Não, né? eu E juro, fazer com eles que as escrevem pessoas muito bem. e fazer com que as pessoas deem risada é muito mais difícil. Muito difícil, você tem que ter timing, imagina. E eles que são ótimos atores, eles e são muito engraçados, já escrevem com a necessidade de que o ator que vai fazer consiga estar antenado na frequência do tipo de humor, do tipo de tempo, da pausa. E eu acho que deu certo comigo. Então, Não, muito. Vira e mexe, Eu a gente tá adorei. Eu comecei a ver, falei, gente, é para dar risada, muitas muito bom. risadas. Depois eu vou te Muita. mandar, eu Quero vou tentar achar mais. todos que eu fiz, assim, eu te mando uma playlist. Eu amei. Eu falei, Ainda tem uns pra olha, sair isso aí que, mesmo. nossa, a gente morreu de rir. Eu ainda falo pra eles, vocês têm que ter os erros de gravação. Porque assim, erro você é sempre imagina, bom. Erro é bom. Você vê aquilo lá, você fala assim, como é que eles não riram? Não é que como é que eles não riram. Eles riram quase 90% do tempo. Aí uma deu certo e foi. Mas tipo, a gente tá toda hora falando, Não, e a diversão, né? é só brincadeira. Eu não consigo. Com os três. Cada um tem um jeitinho, assim, meio canalha, meio palhaço, assim, de ser, que eu já tô meio apaixonadinho por um jeitinho de cada um. Então, às vezes, eles falam um negócio no meio da cena, eu tô tipo assim, eu faço, não. Não posso rir. Não, vamos voltar, que não vai dar. Tem muita cena. E é tão leve, que às vezes eu achava que eu estava ensaiando e já estava rodando. E eu começava a rir no meio e falava, não. Dele, não, mano. Eu falei, tá rodando. De tão... Mas isso é legal, leve. porque é o orgânico e o real, de deixar a câmera ligada e pegar tudo. E a gente vai passando muitas vezes também, e às vezes quando tá no fechado, você também pode repetir de novo. Você tá falando assim, em vez de continuar sendo, você faz... Você pega a intenção de novo, e vai. Então, e nisso a gente vai se falando no meio, e eu acho que esse tipo de coisa que ninguém vê dos bastidores quando você vê montado, né? Mas a coisa vai acontecendo. Claro que o ideal é você ter esse fluxo assim, né? Mas eventualmente você pode ir parte a parte, às vezes precisa dar uma melhoradinha aqui e repetindo no próprio take e entendendo que uma coisa que parece que é meio caótica, no final montada faz todo sentido, né? O que você faz para decorar texto, para você... tem alguma técnica? Tem, que é, na verdade, o que eu uso eu acho que o meu curso, Capítulo Zero, ajuda muito nessa parte específica de como você... Do texto, você entender o personagem através das ações, das circunstâncias, do objetivo dele. A minha maneira de decorar, eu não chamo de decorar, eu chamo de... Interpretar. De entender. De entender. Isso que a gente fala decorar... Porque Não, pega um texto, nós falamos, é o jeito, mas o certo é entender. Porque realmente é um entendimento. Porque, assim,
tudo que está no texto é o personagem agindo dramaticamente sobre o outro enquanto fala o texto. Ele tem um objetivo e ele tem circunstâncias. As circunstâncias estão aqui. Onde eu estou, que horas são, o que aconteceu antes, com quem que eu estou falando. Eu estou no hospital, posso falar alto, posso falar baixo, minha mãe está viva, minha mãe... Tem todas as circunstâncias que envolvem o personagem. Ele vai montando... Ele tem que acreditar nas circunstâncias imaginárias, de verdade, e agir, ao invés de falar a fala. Então, por exemplo, se eu posso estar falando para você assim, o jantar está na mesa. Eu não estou te informando que o jantar está na mesa. Eu estou falando para você assim, sei lá, circunstância, a gente brigou antes disso aqui, a gente é marido e mulher, sei lá. Estou lá, a gente brigou, foi cada um para um lado, e aí eu cheguei e fiz assim para você, o jantar está na mesa. Qual a minha ação dramática sobre você? Eu ainda não estou de bem com você. Eu estou falando para você, eu não te perdoei. A minha ação não estou conseguindo precisar ela exatamente, mas ela não é dizer que o jantar está pronto. Ela é o que eu estou fazendo sobre você. Eu estou agindo sobre você. Tem uma ação dramática que é, estou te informando que eu ainda estou chateado. Mas eu tenho que falar que o jantar está pronto. Você tem que... E às vezes você pode falar assim, não estou com fome. Significa, não te perdoo. Ou pode ser assim, não estou com fome. Que pode ser assim... Tipo, ainda você me perdoa? O olhar e aí o sentimento. Eu não estou com fome, mas... O olhar e o sentimento. Tudo pode ser diferente, Pode. Porque eu estou fazendo uma ação que eu tenho que achar qual que é essa ação. Quando você acha isso, Verdade. como que você decora? É igual na vida. Na vida você geralmente faz alguma coisa porque alguém fez outra. Então, tipo, o que está na fala do outro, na ação do outro, que me fez falar a fala ou a ação dramática que eu tenho que fazer. Então, eu não decoro muito pelo meu texto. Eu decoro por entender por que eu fiz isso, já que o personagem falou aquilo. Então, se ele falou aquilo, agora eu tenho que ameaçar ele. Porque ele está... E aí, mas isso nada mais é do que você vivenciar o momento vivenciar real. o momento. Você está Porque na vida é assim. presente. Você está sempre agindo sobre o outro. Sempre. Toda relação E tem presente, concorda? 100%. Porque é se vivência. você... É vivência. É fazer a coisa. Se você faz a ação dramática. Ameaça o cara. Se você faz... Não tem câmera aqui, não tem ninguém. Tem uma coisa acontecendo de verdade aqui e o público tá vendo lá e tá falando... Nossa, tá verdade, Tá hein, acontecendo gente? alguma coisa. Ele tá falando mesmo Não a vou mudar verdade. de canal. Ele tá falando mesmo a verdade, ele não está interpretando, Não pode ver, é igual mágica. É igual mágica. Decorando. A mágica A mesma tem que coisa quando a acontecer, gente você não tem decora. que ver o truque do cara. Isso. Tem que falar. Se você consegue perceber o truque do cara, você fala assim, mágico ruim. Se você vê, sumiu a moeda, pra onde foi parar, você fala... Nossa, eu não vi. Até você entender. Eu trouxe aqui um ator que fazia, mas eu não conseguia. E ele falou, você pode até voltar no vídeo e tentar achar. Ver. Não, voltei, não conseguia ver. Então, a mágica para decorar para mim é essa. Fica muito mais fácil. Tem através de associação, né? É sempre isso. Associação é importante. O que o outro fez para que eu faça isso. Por exemplo, a gente pode ter um jogo lá que eu faço que chama livre associação, que é assim, tipo, a gente vai falar várias palavras... Eu falo uma palavra, você fala outra, a gente vai falando. Mas a palavra que você vai falar tem que ter a ver com a palavra que você acabou de ouvir. Então, eu falo casa. Aí você fala jardim, que tem a ver com casa. Mas aí você falou jardim, eu posso falar janeiro, porque começa com um já. Tanto faz. Entendi. A gente vai indo embora. Fala milhões de palavras. Aí você fala, nossa, nunca vou lembrar. Aí a gente associar. Fala, volta. Você fala, não, como? Aí eu falo, eu falei... janeiro, porque você falou jardim. Porque na minha cabeça eu já lembrei que eu fiz a associação com já. Depois a janela. Aí você vai. Eu sei o que você falou que me fez falar isso. Às vezes eu não estou lembrando a minha fala. Mas se você falar isso, me ativa o gatilho na hora e a minha fala vem São com pontos ação. Marcantes. É entender mesmo. Tanto que tem talento que ele vai lá, grifa em palavras mais fortes, que é onde o cérebro dele associa e lembra. É meio que você achar a deixa do outro, do seu interlocutor, não necessariamente na última palavra que ele vai falar, mas exatamente o que no meio daquela fala ele te falou que ativou aquela ação. Eu tenho muita cena, meio que você me vê assim, ó, quando a câmera está em mim e eu não estou falando, eu estou assim, ó, completamente atento ao que o cara está falando, porque eu não sei qual que é a minha próxima fala. Eu só sei que ele vai falar alguma coisa, que vai me ativar e que você vida, vai lembrar. E aí eu vou agindo, aí a fala vai vindo por cima e acontece uma coisa, acontece uma ação. Então, é muito legal. E eu percebo que você é todo teatral também, né? Eu tenho muito...
todo Não é tua formação, teatral. né? É, Célia então, Helena. todo teatral, que a gente fala que é todo... Que gosta da expressão, né? Mas então é muito mais você entender o que o outro faz ou fala que te fez fazer ou agir daquela forma dentro da circunstância imaginária e sabendo exatamente o que o seu personagem quer, né? Porque tudo tem um objetivo. Você quer chegar no final Isso é bom, da boa novela, dica aí pro e talento. você tem que chegar... Para chegar no final da novela, no objetivo do seu personagem, cada cena também tem um micro-objetivo que você também tem que chegar. Então, sabendo onde você quer chegar, o que está acontecendo à sua volta, você acredita, e você fazendo a ação, não tem que decorar. A coisa acontece, vai acontecendo viva. A pessoa fala um negócio, é uma mágica. E dá muito certo. Com certeza. Pedro, tem algum filme que te remete a algo que te faz muito feliz ou algo que faz você ficar triste? Tem algum filme que te lembra muito, marcante? Tem. Ou alegre ou triste? Tem, cara. Cinema Paradiso é um filme italiano que eu assisti quando eu era muito criança. E eu acho que não era para eu assistir tão pequeno, não sei. É um filme tão Te triste. marcou. É engraçado que eu não lembro tanto. Eu lembro que tinha uma história no cinema, o cinema pega fogo, e tem uma criança envolvida com o senhor lá do cinema. Mas aquilo me devastou de um tamanho. Acho que eu tive uma noção muito precoce de perda. E... Olha, É louco, né? Até deu uma lembrada assim. Não, e isso é muito doido, porque é a criança, né? É por isso que a minha preocupação tá viva ali com a criança também. Porque eu acho que eu também fui meio pego de surpresa naquela época. Então, eu acho que essas coisas marcam. E isso é muito legal pro ator. Se você tem essa memória, seu corpo tem essa memória, você também sabe como acessar essa memória numa situação análoga que você tem que fazer uma cena. Às vezes você não viveu uma situação de perda tão forte ainda na vida, mas você tem que fazer uma cena em que, sei lá, você perdeu algum parente, você não viveu. Mas você sabe o que é você tomar um choque e o seu corpo também tem essa memória. Então, o caminho está em... em lembranças que atingem o seu gatilho, o que foi. E por que doeu? Porque eu pensei na minha mãe, será que era isso? Eu era muito criança, eu era muito frágil, eu não tinha ferramenta para escapar. Então, cara, eu uso a vida inteira como material para repertório, para pesquisa e tentar colocar para jogo. Então, esse filme me causou mesmo. E vira e mexe, às vezes é uma cena que é muito assim, eu acesso um pouco esse caminho da criança fragilizada, sem o apoio do pai, que tem que se virar sozinha sem recurso, e isso vitimiza muito. Então, eu acho que é por aí. E livro? Tem algum? Ai, cara, tem muita coisa, viu? Eu tô numa fase que eu tô lendo assim, eu tô muito, muito pirado na questão do existencialismo, que para mim bate direto com a astronomia, com o universo, com os planetas, com o universo, com essa grandeza. Então eu fico pirando em entender sobre astronomia no sentido da grandeza gigante do universo, do que é o infinito, por que a gente está aqui, o que é... Então, eu estou buscando leituras que juntem um pouco dessa filosofia do existencialismo com uma parte minimamente espiritual, que é a questão da consciência, com dados da física. Boa. Eu gosto. Tem o Universo Autoconsciente, do Amit Goswami, eu estou lendo muito, que aí não é ficção, né? É realmente um estudo que mistura um pouco o concreto da física, a explicação da ciência, com o mistério da espiritualidade, né? Que eu acho que o ser humano está aí sofrendo com isso. O que eu estou fazendo aqui? Você não dá... Nossa, é uma missão maluca. E a gente fica achando que a gente tem que entender. E o meu caminho é a pesquisa. Então, agora, eu diria que seriam esses livros do Amit Goswami, que é um cara que faz essa ponte entre... Não, nossa, sem problema. Imagina, vida real. Vida real, meu amigo. Vamos lá, volta. Eu sabia que estava aqui. Entre o que existe e o mistério que a gente não pode explicar. E eu concordo com isso. Eu acho muito... É louco, né? É a vida. É a vida. E, claro, vira e mexe, estou revisitando sempre os clássicos, assim, que eu gosto de ler, porque nos clássicos estão os primeiros arquétipos desses personagens que depois se reproduzem nas outras obras, né? Tipo, você vai ler um Shakespeare, você vai entender, você vai ver uma comédia dell'arte lá atrás, você vai entender, peraí, esses personagens que eu estou vendo na novela aqui, pô, ele é uma figura arquetípica de
E por isso que eu sempre também recomendo, eu falo, galera, tem que ler muito, tem que ter muito repertório, você tem que ter onde buscar. E as representações desses tipos mais clássicos que a gente vê representado, essas duplas que aparecem muito, né? Eu sou a Suna, que é o João Grilo, Chico. Isso, nossa, remete lá atrás. E para você ter essa referência, você tem que conhecer o clássico. Então, eu estou sempre também dando uma buscada para poder para poder ter repertório. Essa é a grande verdade. Para poder ter onde buscar, caso eu encontre um desafio ali de ter que criar alguma coisa que eu... Nossa, para onde que é? Se você tem muita coisa aqui, você sabe. Isso aqui é esse. Onde esse buscar. cara é o não sei o quê daquele livro. Isso, perfeito. Perfeito. Você viu, gente? Muitas dicas. Dicas 1000. Talento. Quer dar um recadinho para os talentos aí, para eles ficarem firme e forte nesse mercado? Eu acho que é o resumo do que a gente falou. Primeiro de tudo, é um mercado confuso, assim, complexo mesmo, assim, de muitas alterações, não só de critérios e dinâmicas, porque também as pessoas também vão mudando muito no mercado, né? Quando eu comecei, era uma galera, passou-se um tempo, essa galera me conhecia, essa galera foi se aposentando, foi migrando para agência, não sei o quê, entrou uma turma nova, a internet também demandou uma nova leva de produtores de elenco também que precisam entrar para comportar streaming também que chegou. Eu acho que, então, antes disso, sabendo da confusão dessa luta de todos os profissionais dessa área mesmo, que estão sempre tentando se adaptar e são muito guerreiros, que é um mercado que vai, às vezes, te frustrar e você não pega para você essa frustração, porque não tem a ver com a sua capacidade de fazer a coisa, tem a ver com critérios que a gente não entende. Então, deixa o critério para lá, recebam um não como um não muito comum e mais do que tudo, busquem estudar para ter ferramentas para não se bagunçar emocionalmente, porque é um trabalho que demanda uma entrega que, às vezes, a gente não está preparado para pôr para jogo. Exatamente. Eu acho que realmente se munir de ferramentas técnicas mesmo, para poder lidar com o mercado que tem não uma só, tem várias receitas de bolo. Mas tem gente que criou métodos que realmente te ajudam. Se você colocar em prática e ver que funcionou para você, é uma ferramenta de segurança. Exato. Acho que é isso. Chegamos ao fim, Pedro. Mas tem próximos outros projetos, vamos marcar. Daqui a pouco ter vou várias ter coisas boas, histórias para contar. Exatamente. Perfeito. Espero que vocês ficaram até o fim, gostaram, curtiram, compartilharam. Fala, Pedro, para todo mundo. Fala para todo mundo, vai. Mandaram, marcaram eu, a Nani, marcaram o NaniCast. Tem o NaniCast, tem o podcast, tem tudo aparecendo lá. Aqui, pelo que eu... Sim, tá tudo aparecendo aqui, ó. Vou colocar também o Instagram dele para vocês seguirem ele e ver. Claro, toda a arte que ele faz, as maluquices que ele faz. Não esqueça aqui de compartilhar, colocar para todo mundo. E é isso, gente. Quanto mais pessoas assistirem o podcast, mais ele vai ficar aqui, vivo e trazendo... informações, dicas importantes. Viu? Todo mundo do audiovisual. Então, até o próximo vídeo.